Hoje é sábado, dia 17 de julho de 2021. E estamos introduzindo a lição de número 4 do nosso trimestre, cujo tema será o custo do descanso. O nosso texto principal do estudo dessa semana será o Salmo 51, verso 10, que diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Na lição dessa semana, teremos a oportunidade de parar para poder analisar a vida de um indivíduo que viveu momentos de grande inquietação dentro da sua história, um indivíduo que teve dificuldade de parar e descansar no Senhor. Enquanto ele conseguiu viver essa realidade de descanso em Deus, de confiança em Deus, mesmo passando por situações probantes, ele foi um homem de vitórias. Mas houve um determinado momento na sua história que acabou determinando o seu fracasso, a sua ruína. É bem verdade que ele acabou se levantando dessa mesma situação, mas as consequências foram terríveis para ele e para a sua família. Estou falando de Davi. Davi é considerado na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. Ele se torna a grande referência em todo o Antigo Testamento, quando um dos profetas ou escritores vai mencionar aquele que acabou se tornando um símbolo de fidelidade a Deus. Quando um rei andava nos caminhos do Senhor, os autores bíblicos, principalmente autores de 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, eles vão dizer especificamente: esse rei andou nos caminhos de Davi, seu pai. Quando o indivíduo era infiel aos caminhos do Senhor, o autor bíblico mencionava: e ele não andou nos caminhos de Davi, seu pai. Davi, portanto, se torna a grande referência do Antigo Testamento. Mas houve um determinado momento da sua história em que ele havia passado por uma experiência realmente terrível. Numa das batalhas, um dos descendentes dos Enaquins, que estava vivendo com os filisteus, fez de tudo para tentar matar Davi. E em 1 Samuel capítulo 22 descobrimos um momento em que os seus soldados vieram em seu socorro e impediram que Davi fosse assassinado, mas ele quase morreu na mão de um desses Enaquins. É claro que Davi era considerado como um matador de gigantes, já que ele havia matado Golias da cidade de Gate. E é interessante mencionar que 1 Samuel, de maneira muito especial, vai mostrar que foram vários os gigantes que Davi teve que enfrentar no decorrer da sua história. Mas depois dessa experiência, os seus homens disseram: Senhor, é melhor que o Senhor não venha mais para o calor da batalha conosco. Davi já estava com uma certa idade, já não era mais um jovem guerreiro, e a partir desse momento, então, ele deixou todo o processo de guerra nas mãos de Joabe, que era o general do seu exército, que era muito bem assessorado por grandes e valentes homens de guerra. Entre eles, um indivíduo chamado Urias, que é chamado simplesmente conhecido como Urias o Heteu. O fato é que Urias vai desempenhar um trabalho muito interessante. Sabemos pouco a respeito dele, sabemos apenas que ele fazia parte dos valentes de Davi, e sabemos também que ele era casado com uma mulher muito bonita. Davi, por alguma razão, nesse período, que era um período de adaptação a uma nova realidade, Davi não tinha passado a sua história dentro de um palácio. Ele havia passado a sua vida num ativismo realmente grande, num primeiro momento fugindo de Saul, depois num processo de conquista e expansão do império. Agora, de uma hora para outra, ele se vê com a vida do palácio. Em determinado momento, pode parecer que ele estava descansando, porque o texto bíblico vai dizer que ele havia se acordado de um sono depois dali, provavelmente depois da sua refeição, quando vai até a varanda do seu palácio, e ele vê uma linda mulher tomando banho. Betseba, esposa de Urias. Ele cobiçou essa mulher, ele mandou mensageiros para trazê-la para o palácio. Antes que isso acontecesse, ele pergunta a um dos seus servos: quem é aquela mulher? E eles dizem: é esposa de Urias. O que o servo estava dizendo, na verdade, era: não é para o seu bico, a mulher é casada. Mas ele manda buscar a mulher,
ele tem um caso amoroso com ela, e a situação começa a ficar mais complicada quando ela manda um recado para Davi, dizendo, estou grávida. Ele orquestra um plano, traz Urias do meio da batalha, e Urias agora vem até ele, traz as mensagens, e está pronto para voltar para a batalha, quando Davi diz, não, você vai ficar aqui um pouco mais, vai para sua casa. Mas Urias, ele se negou a ir para sua casa, enquanto os seus homens, os homens que ele dirigia, ainda estavam no calor da batalha. E diante disso, Davi escreve uma carta para Joabe, entrega nas mãos de Urias, e Urias entrega para Joabe. Na carta, Davi dava instruções para que Joabe colocasse Urias na linha de frente, para que ele pudesse morrer no calor da batalha. E isso realmente aconteceu. Joabe, na verdade, faz uma estratégia completamente equivocada, fazendo com que os soldados se aproximassem muito do muro. E com essa batalha, Urias acaba morrendo. A batalha foi, na verdade, para matar Urias. Entre os mortos, outros indivíduos morreram. Ou seja, a atitude de Davi fez com que vários inocentes morressem. Não foi apenas Urias. Outros inocentes também morreram. O fato é que tudo parecia bem. Davi agora fica de luto, ele faz um pronunciamento público dizendo que Urias, entre outros soldados, haviam morrido e que ele tinha recebido informações de que a esposa de Urias estava grávida e que ele a tomaria para viver no palácio e cuidaria do filho de Urias como se fosse seu próprio filho. As pessoas olharam e ainda pensaram, puxa, esse homem realmente tem um bom coração, vai criar o filho de um dos seus generais como se fosse seu filho no palácio. O plano tinha saído perfeito. Davi tinha olhado para todos os lados, para frente, para trás, ninguém tinha desconfiado daquilo que tinha acontecido. Mas Deus viu tudo. Deus envia o profeta Natã até ele, e Natã vai contar para ele uma parábola a respeito de um homem que possuía uma única cordeirinha, e ele era vizinho de um indivíduo que era um fazendeiro, criador de gado, e recebeu algumas visitas, e ao invés de pegar uma ovelha do seu rebanho, ele foi e pegou a única ovelha daquele pobre homem e sacrificou-a para fazer um churrasco para suas visitas. E o profeta Natã diz, o que o senhor acha desse homem? O que deve acontecer com ele? E o próprio Davi diz, esse homem vai morrer. Me diga quem é. E Natã diz, é você. Você, sendo rei, Deus permitiu que você tivesse tudo que você sempre quis. Você tinha suas esposas, mas resolveu ir buscar a esposa do seu soldado. E mais do que isso, você matou o marido dela para poder ficar com ela. E Deus viu tudo. É claro que Davi se arrependeu do seu pecado. O Salmo 51 foi escrito como consequência desse arrependimento do Davi. Mas as consequências das decisões e das atitudes dele permaneceram. Nessa semana teremos a oportunidade de analisar essa mesma história, esse mesmo relato, para tentar entender, na experiência do Davi, como é importante aprendermos a descansar no Senhor e a viver uma vida de descanso no Senhor. O último parágrafo da nossa lição de hoje, na verdade, vai trazer aqui uma coisa um trecho muito interessante. Diz assim, nessa semana examinaremos a vida do homem segundo o coração de Deus. E como esse servo do Senhor descobriu o custo do descanso espiritual. Ele aprendeu, mas custou bastante. Nós vamos aprender com Davi nessa semana. Eu te desafio a decidir estudar a lição junto conosco para descobrir as lições que podemos tirar dessa história. Você vai se surpreender com a lição dessa semana. Olha comigo. Obrigado, Senhor, porque em tua palavra descobrimos que mesmo os grandes heróis passaram por situações probantes. Nessa semana estudaremos a história de Davi. Ajuda-nos a aprender com ele as lições que precisamos aprender para aprendermos a descansar no Senhor. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?